No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dificuldades que as pessoas com baixa visão têm. Se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vinda. Eu sou Ruana Castro e esse é o canal Literatura em Alto Contraste. Se você ainda não é inscrita, aproveite e já garante a sua inscrição, que toda semana tem vídeo novo por aqui. Aqui nós falamos sobre livros e também sobre baixa visão. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dificuldades que eu, como pessoa com deficiência visual, tenho baixa visão, tenho, né? São dificuldades que, na verdade, as pessoas que têm baixa visão têm, né? Algumas delas uma pessoa vai ter e outra não. Isso porque cada pessoa com baixa visão, assim como cada indivíduo, é único. Então, assim, tem algumas coisas que para mim são extremamente difíceis e para outras pessoas não. A primeira dificuldade, e eu vou falar até para vocês como é que vocês podem resolver isso, é justamente a questão de que é muito difícil a gente descer de uma escada quando ela não tem a faixa de sinalização. Quando a gente está lá em cima, né, na escada, e a gente olha para baixo, a sensação que eu tenho é de como se fosse uma rampa. E é muito difícil realmente descer, principalmente se a parte do corrimão não está vazia, né? Tem muita gente andando por ali, se o ambiente está muito cheio, então isso é muito difícil para a gente. Por isso que é muito interessante que os locais, né, principalmente os locais públicos, tenham essa faixa de sinalização para que a gente perceba onde é o final de cada degrau e onde inicia outro degrau, para que a gente consiga descer tranquilamente. A segunda dificuldade que nós temos é principalmente de enxergar o que está escrito na lousa. Isso é muito complexo de explicar, né? Algumas pessoas não conseguem entender porque, né? A gente enxerga o que está escrito no nosso caderno, a gente enxerga a linha do nosso caderno, né? A gente consegue escrever, mas é difícil de identificar o que tem na lousa. Bom, basicamente, eu vejo que tem alguma coisa escrita na lousa, eu sei que tem algo escrito, mas eu não consigo ler o que tem ali, né? Como explicar isso é uma coisa um pouco complexa, né? Uma outra dificuldade que é muito frequente nas pessoas que têm baixa visão é a dificuldade de reconhecer pessoas. Sim, a gente tem muita dificuldade de reconhecer quem é aquela pessoa. Uma vez eu estava lendo que, por exemplo, eu tenho 10% de visão. Isso significa que 90% da minha visão ela é formada pelo meu cérebro, né, que vai ali buscando elementos para formar, e 10% realmente é o meu olho que enxerga, digamos assim. E muitas vezes acontece da gente achar que está vendo alguma coisa quando na verdade é outra. Eu vou contar para vocês uma coisa muito recorrente que acontece comigo. Às vezes eu estou andando na rua e vejo um saco de lixo e acho que é um cachorro. Muitas vezes eu já desviei achando que era um cachorro e depois que eu chego mais perto é que eu vejo que é um saco de lixo. Como que isso acontece, né? Por que que o nosso cérebro ele vê dessa forma? É muito complexo, eu não sei explicar para vocês, mas isso acontece muito. Bom, voltando para essa questão de que é muito difícil da gente identificar quem é a pessoa, isso por conta dessa questão, né? De como que a imagem ela é formada no nosso cérebro. Bom, algumas características que a gente vai usando ao longo do tempo, como por exemplo, a voz daquela pessoa. Então, uma pessoa que convive comigo diariamente ou uma pessoa que convive direto comigo é fácil de identificar, porque eu já sei mais ou menos como ela é, já sei mais ou menos como ela se veste. Então, assim, tem algumas características que a gente vai usando. Por exemplo, às vezes eu vejo a pessoa de longe e aí eu falo, ah, ali é fulano de tal. E a pessoa, poxa, mas você diz que tem dificuldade de enxergar quem é a pessoa. Como é que você sabe que é fulano de tal? Porque tem algumas características da pessoa, né, que mostra que realmente é aquela pessoa. Às vezes também a pessoa consegue enxergar que tá vindo alguém, mas não consegue identificar. Isso acontece muito, muito, muito. Uma outra dificuldade muito comum entre as pessoas que têm baixa visão é a dificuldade de conseguir ler o letreiro do ônibus. Eu tenho muita dificuldade, principalmente, né, quando aqueles letreiros eles são laranja. É muito difícil de identificar, principalmente se o ônibus ele está em movimento. Aqui vai algumas dicas, né, para solucionar esse problema se você tem baixa visão. E para quem não tem baixa visão, preste atenção também para ajudar a gente. Bom, uma das dicas para quem tem baixa visão é parar todos os ônibus se tiver só você no ponto de ônibus. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu paro o ônibus e pergunto se ele vai passar onde eu quero chegar. Se ele não vai, ok. Aí eu espero o outro e faço a mesma coisa. Mas quando tem alguém no ponto de ônibus, eu
peço ajuda. Eu falo, olha, você pode parar o ônibus tal e me avisar que ele tá aqui para eu ir tal. E aí as pessoas ajudam bastante nesse ponto de vista. Então, assim, é algo que a gente tem que conviver em sociedade, em harmonia, né? Tantas pessoas com deficiência precisam das pessoas que não têm deficiência, quando as pessoas que não têm deficiência precisam das pessoas que têm deficiência, se é que vocês me entendem, né? Uns precisam dos outros para sobrevivência, né? Então, outra dificuldade muito grande que acontece, né, que a gente tem muita, é principalmente quando a gente vai comprar roupa, né? Eu tenho muita dificuldade de conseguir identificar se aquela roupa é de um tamanho P, de um tamanho M e tal. De conseguir ver se aquela roupa ficou boa no meu corpo, por exemplo. E assim, se você trabalha em uma loja e a gente tá perguntando pra você se a roupa ficou boa, não diga que ficou bonita só pra gente comprar. Fale a verdade, às vezes a gente não tá conseguindo realmente ver direito, sabe? Às vezes a iluminação não favoreceu. Esse foi um vídeo mais curto, só com algumas coisas que nós, pessoas com baixa visão, temos dificuldades. Em outro momento futuro eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo falando outras dificuldades que eu ou que outras pessoas com baixa visão têm. Para isso, basta você dizer aqui nos comentários que você quer um segundo vídeo, né, falando sobre essas dificuldades. E se você tem baixa visão, comenta aqui se você tem algumas dessas dificuldades, se você tem outras dificuldades que provavelmente eu não tenho, ou até tenho, mas eu não mencionei nesse vídeo. Então, deixa aqui nos comentários, tá? Vamos interagir. Um beijo e até o próximo vídeo.